Eu gostaria que você abrisse a sua escritura, sua Bíblia, em Isaías capítulo 64, versículo 7. Irmãos, o versículo 7 de Isaías 64 diz assim: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Algumas traduções dizem assim: já não há ninguém que invoque o seu nome. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar algo com vocês acerca da oração de intercessão. E também, logo em seguida, quero estar falando um pouco sobre a oração de concordância também. Mas primeiramente vamos focar um pouco nessa questão da oração de intercessão, irmãos. A oração de intercessão é um dos atos mais nobres e altruístas que nós possamos ter, porque nós estamos nos colocando literalmente na brecha entre Deus e aquela pessoa, ou entre aquilo que está vindo contra aquela pessoa e aquela pessoa, entre Deus e aquela pessoa no sentido de intercessor, de levar aquela pessoa até Deus, e entre qualquer que seja a afronta, como sendo aquele protetor de intercessão, como aquele que guerreia. A palavra intercessão, ela consiste literalmente em ficar na brecha em favor de alguém. E é por isso que é algo altruísta, porque na verdade você está dando de si para aquela pessoa. E nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso muitas vezes quando nós vamos procurar um emprego. Tem as referências ali que você coloca. Por quê? Porque aquela pessoa ali está colocando o nome dela em favor do seu. E assim é com outras coisas na vida. Você vai fazer um aluguel, ou, né, alguém precisa ser um fiador, ou hoje em dia já não tem mais tanto fiador, é cartão de crédito, né? Para quem vai alugar um imóvel, alguma coisa assim, mas alguém se colocou na brecha por você. Então essa pessoa se coloca na brecha e ela intervém em favor dessa pessoa a Deus, para buscar para essa pessoa uma misericórdia, uma restauração, um livramento. E o verbo interceder significa literalmente estar entre, como um mediador que busca reconciliar partes e evitar juízo ou evitar tragédia a ambos. E nesse versículo 7 que nós lemos de Isaías 64, nós vemos aqui que Deus está falando através do profeta Isaías com o seu povo, dizendo que não há ninguém que invocasse a Ele em favor do povo. Que situação difícil, né, irmãos? Imagina que Deus aqui está falando acerca para o seu povo, dizendo assim: não há ninguém que invoca o meu nome, não há ninguém que se coloque na brecha, que seja esse intercessor. Não há ninguém, algumas traduções falam assim: não há ninguém que te detenha, Deus. Olha só, não há ninguém que chama a atenção de Deus em oração em favor do povo, para que Deus pudesse esconder o rosto ali, e para que Deus pudesse desviar a ira do seu povo. Situação, irmãos. E se nós somos igreja, presta atenção nisso, se nós somos igreja, colocados por Deus nesta terra, essa certamente é a função da igreja. Inclusive, a igreja hoje, se nós olharmos no contexto da volta de Cristo,
do arrebatamento de Cristo, a igreja hoje é o que segura o anticristo de não se manifestar, porque aquilo que for, quando for retirado, quando a igreja for arrebatada, não haverá mais nada que detenha o anticristo de se transformar realmente naquilo que ele é. Então, ou seja, nós temos um propósito redentor nessa terra, nós temos um propósito de salvação nessa terra, e certamente, irmãos, a oração é um ponto mais que importante. Pois se um povo aqui pereceu porque não havia ninguém que clamava a Deus, ninguém que detinha a atenção de Deus ou o coração de Deus em favor do povo. Isso é sério, irmãos. E nós precisamos então entender o nosso contexto e o nosso papel como igreja em relação a isso e passarmos a sermos intercessores. Aí essa intercessão, irmãos, nós podemos certamente declarar aqui que nós precisamos ser intercessores à nossa nação, amém? Nós não podemos simplesmente só olharmos o noticiário e ficarmos inconformados. Nós precisamos interceder, nos colocar na brecha, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, precisamos ser aqueles que se levantam. Essa é uma das funções da igreja, irmãos. Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Qual é o papel do sal? Só coisa boa, né? Só coisa boa. A não ser que a única coisa ruim do sal é que se salgar demais, né? A única coisa. Mas eu não creio aqui que a gente está orando demais, irmãos. A gente precisa temperar, irmãos, trazer vida. E Deus lamenta a ausência de intercessores. Se alguém tivesse orado verdadeiramente, o povo, talvez essas consequências do pecado do povo poderiam ter sido pelo menos amenizadas, se não interrompidas completamente. Abra comigo agora em Ezequiel, vá um pouquinho mais para frente, né? Isaías, Jeremias, aí tem Lamentações, Daniel, Ezequiel, amém? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Mais uma vez, Deus fala agora, não através do profeta Isaías, quando o povo foi ao exílio, agora o povo no exílio. Novamente Deus fala através de outro profeta, Ezequiel, a mesma coisa. Versículo 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Vocês estão me entendendo, irmãos? Conseguimos aqui, de uma certa forma, captar o coração de Deus em relação à oração, em relação à intercessão? Temos orado pelo nosso familiar ou temos reclamado dele? Temos orado pela nossa nação ou reclamado da nossa nação? Os nossos líderes, as pessoas que convivemos, temos murmurado ou temos intercedido? A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, né, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, né, através de orações e súplicas e gratidão, ação de graças, devemos fazer conhecida de Deus as nossas petições, amém? E nós muitas vezes entendemos por isso e olhamos para nós e fazemos essa oração ao nosso favor. Irmãos, vamos olhar ao próximo também, vamos ser uma igreja intercessora, amém? Nós temos o exemplo de Abraão.
Nosso pai, né, o grande pai da fé, digamos assim, Abraão, no capítulo 18, versículo 20, do 23 ao 32, irmãos, eu não vou ler a história aqui por questão de tempo, porque eu quero estar, nós como ministério queremos estar orando pela sua vida também, mas aqui na destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão havia se separado do seu sobrinho Ló, e Ló, né, havia escolhido, digamos assim, a melhor parte, as Campinas Verdes, mas acabou lá em Sodoma, acabou num lugar onde ele era perseguido, onde ele era tratado como um qualquer um, digamos assim. Quando Deus anuncia para Abraão que iria destruir Sodoma, qual foi a reação de Abraão? Senhor, se tivesse 50 justos naquela cidade, Senhor, tu ainda destruiria aquela cidade? Aí Deus fala, não. E Abraão vai diminuindo, Senhor, e se tiver 40, Senhor, tu ainda destruirias essa cidade? Aí Deus fala, não, por amor aos 30, né? E Deus vai baixando, e Abraão vai questionando, até quando ele chega a 10. Aí Deus entendeu a oração de Abraão, deixa eu ir agora, Abraão. Mas Deus foi salvar os 10. E Deus salva a família de Ló, por quê? Por causa da intercessão de Abraão, irmãos. Nós não podemos tratar Deus como um Deus que é casuísta, assim, sabe, irmãos? O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer mesmo. Quem sou eu para mudar alguma coisa? Irmãos, a Bíblia não nos dá nenhum direito de pensar desse jeito, sabia? Em nenhum momento nós vemos os homens da fé agindo assim. Não há ninguém na Bíblia que cita uma declaração dessa. Ao contrário, na Bíblia nós vemos homens assim como eu e você. O próprio apóstolo Tiago fala acerca de Elias, que era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou a Deus, intercedeu a Deus, e Deus mandou fogo do céu. Os grandes homens de fé, eles fizeram o quê? Eles oraram a Deus, e por causa da fé deles, eles transformaram situações. Irmãos, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração, irmãos, acredite nisso. Deus ouve a sua oração, nós é que precisamos orar. Quem não quer que você ore é o inimigo, por isso que ele coloca essas mentiras, né? Ele vai lançando na nossa mente assim, não, mas poxa, olha só, quem é você? Deus não vai te escutar, Deus não vai isso, Deus vai, olha só, você fez isso de errado, né? 10 anos atrás, 5 anos atrás, você fez isso de errado ontem, olha como é que você tratou sua mãe, olha como você tratou seu filho, olha como você tratou a sua esposa, daí o diabo fica lançando tanta coisa ali, fala, olha só, você não vai dar em nada, já tentou e não deu certo, e o diabo fala um monte de mentira, irmãos, é o que ele é. Ele é um diabo, a palavra diabo significa maldizente, mentiroso. Pode ter certeza que o diabo não vai falar para assim, se põe de joelho e ora a Deus. Ele não vai falar isso. Vai fazer o contrário. E nós precisamos entender a nossa posição em Cristo. A oração é importante, irmãos. A oração é importante. Eles querem proibir a oração nas escolas, por quê? Porque a oração é importante, a oração transforma. Querem proibir a oração nas universidades, por quê? Porque a oração é poderosa para transformar. A Bíblia está cheia de relatos de homens de Deus que oraram, que intercederam, se colocaram na brecha, mas quando não houve ninguém da brecha, destruição. Então nós temos uma responsabilidade, eu e você, de intercedermos, amém? E aí nós temos, irmãos, tem tanta coisa para falar, mas aí nós vemos também no Novo Testamento, a oração de intercessão é tão maravilhosa, porque quando nós vemos, uma das grandes coisas que eu vejo assim, quando a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, eu quero ler esse versículo com vocês, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos essa dependência do Espírito Santo na intercessão. A intercessão de Deus a nosso favor e a intercessão nossa em favor de outro. Muitas vezes não entendemos plenamente como ou pelo que orar, não é verdade? Mas nesses momentos o Espírito Santo atua como um auxiliador, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Você quer saber algo que na maioria das vezes nós não sabemos como orar? É quando a gente intercede por alguém, não é verdade, irmãos? A gente às vezes está intercedendo por uma nação. Como é que a gente ora por uma nação? Se a gente está intercedendo por um familiar que está passando uma dificuldade, mas nessas horas, irmãos, nós dependemos do Espírito Santo até para isso. A oração intercessória é uma oração que também depende da intercessão do Espírito Santo através de nós. E muitas vezes nós não sabemos como orar, irmãos. Aí é que entra, os que são batizados com o Espírito Santo. Se você fala em línguas, você ora em línguas mesmo que na sua mente, a Bíblia diz assim, que a nossa mente muitas vezes quando oramos em língua, ela fica infrutífera, porque não entendemos o que estamos orando, mas o nosso espírito é edificado. E o Senhor, através de nós, Ele cumpre o propósito dEle, através das nossas orações. Por quê? Porque se não haver intercessão aqui nessa terra, não vai haver o mover de Deus. Irmãos, eu estou limitando Deus? Não, irmãos, nós vemos isso pela sua palavra. Certamente não haverá a bênção de Deus sobre a terra. Não haverá. E o segundo ponto, irmãos, que eu quero passar para vocês, deixa eu só ler um texto aqui de Charles Finney, antes de ir para a oração de concordância. Ele foi um renomado evangelista e ele relata várias vezes no ministério dele, que Deus colocava sobre ele e sobre o companheiro dele de ministério um peso de oração, um fardo de oração tão grande que eles intercediam por horas, gemendo no Espírito Santo, e a carga espiritual que eles sentiam era um sinal de que estavam sendo usados por Deus para lutar espiritualmente pelas almas que eles iriam ministrar. Foi um avivalista, uma pessoa que Deus usou no século XIX para trazer avivamento aos Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos. E ele escreve assim: a intercessão leva-nos a sentir o peso da condição espiritual do outro e perseverar até receber o sinal da vitória, a resposta daquela pessoa. Olha que tremendo, irmãos. Muitas vezes quando intercedemos nós sentimos dores, porque muitas vezes estamos sentindo a dor do outro que estamos intercedendo em nosso próprio corpo, em nossa própria alma. Continue na brecha. Você está através da tua oração haverá livramento na outra ponta. Isso é uma arma, irmãos, que o inimigo quer que nós não usemos, mas em nome de Jesus isso cai por terra, amém? Glória a Deus. Então nós não atuamos só com palavras, mas também com uma intercessão movida pelo Espírito Santo. A oração de concordância agora, irmãos, abra comigo lá em Mateus capítulo 18, 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Diz assim, o versículo 19, Mateus capítulo 18, versículo 19. E também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Irmãos, uma outra arma que nós precisamos também compreender, e pela graça de Deus vamos compreender um pouquinho melhor hoje,
é essa arma de nós orarmos em concordância, irmãos. Aonde há concordância na oração. Veja que esse texto que nós lemos é claro e não tem nenhuma ambiguidade, né? Não tem nada aí que seja contraditório ou que seja de duplo sentido. Qualquer coisa que nós pedirmos, desde que haja fé e concordância, a Bíblia diz que vai nos ser concedido. Olha ali, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Então a oração de concordância, irmão, presta atenção, é um princípio poderoso ensinado por Jesus, amém? Na qual 2 ou mais crentes, né, unem-se em completa harmonia de fé na palavra para pedir a Deus, confiando que vão receber uma resposta, amém, irmãos? Então olha o poder da intercessão e da intercessão em concordância, irmãos. Então coisas devem acontecer nesse lugar, nessa noite, irmãos, porque nós vamos estar orando em concordância aqui, nós vamos estar orando e intercedendo, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém. Então nós precisamos nos unir em oração, né? Intercessão, e nós precisamos nos unir em concordância, irmãos. Claro que também não é para pedir qualquer coisa, no sentido de qualquer coisa revelia, né, irmãos? Mas aquilo que é a vontade de Deus. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 5, ele fala assim: se nós pedirmos a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza que já recebemos ela. Por quê? Porque Deus vai cumprir a sua vontade. Então isso que é tremendo, irmãos. No versículo 18, nós lemos o 19 e 20, né? No 18 diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Então a nossa concordância aqui, ela reflete algo que já foi aprovado nos céus para nós, para que nós possamos desligar aqui na terra, ou então desligar aqui. Então você que está intercedendo, né, e orando por um familiar, por um filho, por um pai, por um esposo, uma esposa, por um amigo, por um colega de trabalho, pelo seu vizinho, seja essa pessoa que se coloca na intercessão por essa vida, e seja essa pessoa que esteja diante de Deus: Senhor, perdoa esse meu irmão, perdoa aquilo que ele faz, Senhor, transforma ele, liberta ele, cura ele. E outro irmão, se você está lutando por alguém em intercessão, junte-se com outros cristãos para estarem concordando nessas orações. Aleluia. Porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos, é a vontade de Deus que todos creiam, é a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho dele, de Cristo Jesus, irmãos. Se tem uma oração que Deus não vai deixar de cumprir, eu creio no meu coração. Eu creio no meu coração, irmãos, que, sei lá, é uma fé minha, né, irmãos? Não encontrei um versículo bíblico para isso. Por isso que a gente fala com cautela, né? Porque também não quero dizer isso como sendo uma verdade, né? Mas eu creio, irmãos, que todos que foram salvos até hoje, e todos que serão salvos ainda, serão porque alguém orou por eles. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que a minha família se converteu, você conhece o Jurley, né? Que canta aqui, né? O marido da Márcia, né? Pai da Maria Eduarda. O Jurley era vizinho de muro nosso. Então tinha a casa do Jurley ali, e do lado era a casa onde a gente cresceu, né? E depois que a nossa família se converteu e vieram para a igreja aqui, o Jurley falava assim: Udo, nós orávamos pela família de vocês, sempre para que vocês se convertessem. Olha que tremendo, irmãos. Tinha alguém orando pela nossa família. O Enéas e a Dona Anice, né? Que tremendo isso, né, irmãos? Que tremendo isso. Então não deixe de orar e não deixe de crer que a sua oração chegará em Deus. Não desista, irmãos. E outra, não desista de interceder, e junte-se a outros
que intercedam e estejam concordando em você, com você em oração. A Bíblia diz assim, lá, presta atenção, Levítico 26, 8 e Deuteronômio 32, 30 diz assim: um porá em fuga 1.000, mais 2 porão em fuga 10.000. Olha só o poder da concordância. O poder da concordância, irmãos. Glória a Deus. Quando os crentes deixam, isso aqui não fui eu que escrevi, tá, irmãos? Então eu vou ler, porque estava num texto que eu estava estudando para essa noite, e eu achei importante. Presta atenção, diz assim: quando os crentes deixam de exercer sua autoridade, muitas vezes ficam passivos diante dos ataques espirituais. E a passividade, irmãos, é essa atitude de nós aceitarmos o que vem contra nós. E essa aí não é uma atitude do Espírito, irmãos. Prestem atenção nisso. Se há passividade na sua vida, isso não provém de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia e de coragem. Amém, irmãos? Então, passividade não provém de Deus. Então, muitas vezes, quando nós não estamos exercendo a nossa autoridade como filhos, nós passamos a ficar passivos diante dos ataques espirituais. Ah, é assim mesmo, já tentei, não consegui, já viu isso? Isso não é uma atitude que nós devemos ter como cristãos. Então nós precisamos exercer a nossa autoridade no nome de Jesus, amém? Então olha só, continuando, Jesus ensina que devemos agir, intercedermos, ligarmos aqui na terra, desligarmos aqui na terra, crendo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Por isso a oração de concordância é também uma oração de autoridade e de vitória sobre os obstáculos, irmãos. Aí são duas armas que, se você não está usando ainda, irmãos, precisa começar a usar. Em nome de Jesus. Se coloque de pé.